Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Alice e eu tô aqui para conversar com vocês um pouco sobre a gestão do tempo para a criação de conteúdo. Eu vou trazer um pouco da importância da gente conseguir administrar o nosso tempo para a gente conseguir dar conta de todas as nossas demandas da melhor forma possível. Eu também sou produtora de conteúdo e eu sei o desafio que é. Parece que é simples, né? É só fazer uns posts, mas quem realmente tenta sabe como tanto de coisa que envolve. Você tem que ter ideia, tem que executar a ideia, tem que ter tempo para fazer tudo isso. E a gente vai trabalhar aqui esse último ponto, de como criar tempo na sua agenda, nos seus dias, para você conseguir realmente produzir o conteúdo e ter a constância que você precisa. Eu ia gravar essa aula sem slide, só falando, mas eu acho extremamente importante a gente anotar nossas ideias, o conteúdo, porque assim a gente assimila melhor. Então eu vou colocar alguns slides aqui pra gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários do vídeo, ou vocês podem mandar lá no meu direct no Instagram, que eu também vou responder todas. Vamos começar então, porque eu quero trazer muito conteúdo para vocês já colocarem tudo em prática. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vai mudar a sua percepção sobre o uso do seu tempo, que é o planejamento. Quem aqui nunca sentiu que estava sem tempo para produzir conteúdo? Ou até separou um tempo, mas na hora de produzir travou e não conseguiu fazer nada? Será que você está com falta de tempo ou é uma falta de planejamento? Eu sei como é. Eu já sofri essa pressão incessante de ter que produzir conteúdo todos os dias, mas tem que ser um conteúdo bom, tem que ser estratégico, tem que prender a atenção do público. É tanta coisa que a gente acaba perdida nesse meio, não é verdade? E além de tudo, a gente ainda tem que encaixar tudo isso na nossa rotina, que é extremamente corrida. É um verdadeiro caos. Mas o meu objetivo aqui é ajudar vocês a enxergar que isso não é um bicho-papão e, na verdade, a gente vai conseguir lidar com isso da melhor forma e perceber que é apenas um cachorro bravo que a gente está conseguindo adestrar. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos daquilo que está dando certo para a gente conseguir seguir e aplicar na nossa vida, né? E quando a gente observa alguns dos principais exemplos do marketing digital, a gente consegue perceber um traço em comum entre eles. Todos eles se planejam. O Bruno e a Malu Perini, o Joel J, a Luana Carolina, a Boca Rosa, todos eles têm um bom planejamento. Mas eu entendo que não é tão simples assim, né? Hoje, eles já são grandes personalidades que passam todo o tempo dele produzindo conteúdo e tem uma grande equipe para auxiliar. E muitas vezes não é o nosso caso, né? Mas todo mundo começa de algum lugar, inclusive eles começaram de algum lugar, certo? Vocês já repararam que às vezes uma tarefa que deveria demorar 1 hora acaba demorando 3 horas? E por que que isso acontece? Porque ao invés de a gente focar naquilo que a gente está fazendo, a gente fica se distraindo o tempo todo. E isso acaba com a nossa produtividade. O que que a gente faz então? Ao invés da gente fazer assim, a gente planeja o que precisa ser feito, a gente produz. Daí a gente faz um intervalo de descanso, a gente volta a produzir. E depois, por exemplo, a gente confere o Instagram, a gente confere as mensagens. O que que a gente faz ao invés de fazer isso? A gente começa a produzir o conteúdo, confere o Instagram. Responde o WhatsApp, confere o Instagram. Volta na produção, recebe uma ligação urgente. Participa de uma reunião, faz uma pausinha. E daí você tem que trabalhar pesado para acabar aquele conteúdo que você começou, porque você só ficou enrolando o restante do tempo. Mas como então que a gente vence esse vilão que é a falta de tempo? Através, logicamente, de um bom planejamento. Fazer um bom planejamento eficiente e realista é algo que exige um conhecimento profundo na rotina de cada um. Então eu não posso falar para vocês, isso daqui funciona para todo mundo. Mas tem algumas ferramentas que sim, elas funcionam para todo mundo, são ferramentas universais que cada um usa do seu jeito e vai encaixar perfeitamente na sua rotina. Eu uso elas nos meus dias para eu conseguir dar conta de tudo que é importante para mim e eu vou trazer elas aqui para dividir com vocês, para vocês usarem também e organizarem o seu tempo da melhor forma possível. Um bom planejamento, então, ele deve contar com 3 princípios fundamentais: priorização, blocos de tempo e foco. Vamos começar, então, com a parte da priorização. Lembre-se, nunca há tempo para fazer tudo, mas sempre há tempo para fazer o mais importante. E é aqui que entra a importância da gente saber priorizar, da gente saber o que a gente precisa fazer agora e o que a gente pode deixar para depois. Isso é a base de um bom planejamento.
Eu, por exemplo, posso fazer o conteúdo do mês todo, então eu sento uma vez e faço conteúdo para o próximo mês. Mas eu acho que funciona mais para mim fazer para a semana, porque daqui um mês é tanto tempo que outras coisas acabam virando prioridade. Então você acaba enrolando para produzir o conteúdo, porque daqui um mês, nossa, tanta coisa vai acontecer daqui um mês, mas daqui uma semana é um tempo que dá para eu me planejar para fazer, então eu faço com calma, com antecedência, mas não dá para eu enrolar muito, porque se eu demorar muito já é semana que vem e eu tô sem o conteúdo produzido. É uma forma que funciona muito para mim, para equilibrar essa questão de prioridades. E para ajudar a definir essas prioridades, a gente tem uma ferramenta de apoio que é a matriz de priorização. Ela faz a gente refletir sobre dois principais pontos: quão importante é a atividade e quão urgente ela é. Sendo que quanto mais importante e mais urgente ela for, antes ela deve ser feita. Então aqui, ó, quanto maior a importância, maior a urgência, maior a prioridade, como a gente consegue perceber aqui na imagem. As atividades que são urgentes, normalmente a gente sempre faz elas, porque elas estão ali, a gente precisa fazer. Pensa assim, você pode ir no médico, fazer exames periódicos e se manter saudável, ou ir no médico quando você está doente. Os exames periódicos, eles são importantes e você consegue planejar para você fazer. Quando você fica doente, você para tudo que você está fazendo e vai para o médico, porque já virou urgente. Então aqui a gente tem que focar em conseguir planejar e arrumar tempo na nossa agenda para aquilo que é importante, mas ainda não virou urgente, porque aí que vem realmente os resultados. Então, se produzir conteúdo é importante para você, separe um momento na sua agenda para você fazer isso. Marque um compromisso consigo mesma e cumpra aquele horário. Não espere virar urgente, porque daí você vai fazer tudo na correria, pode não sair da forma que você queria e aí vira um caos de verdade. Então, por isso que o planejamento é muito importante. Eu, por exemplo, como eu já mencionei, faço meu conteúdo por semana. Então, toda semana eu tenho momentos que eu tô fazendo conteúdo para a próxima semana. Mas, às vezes, a gente separa um momento lá na nossa agenda e, no final das contas, a gente não consegue fazer, não é mesmo? A gente separou, a gente se planejou, tá lindo, mas a gente não consegue cumprir. E é aí que vem o segundo princípio, que são os blocos de tempo. É muito importante a gente conseguir separar os nossos dias em blocos de tempo para a gente conseguir administrar melhor o nosso tempo e os imprevistos que vão surgir na nossa vida. A nossa vida é cheia de imprevistos. Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que os imprevistos estarão presentes, eles vão existir. De certa forma, os imprevistos até são previsíveis, eles irão acontecer, ponto final. E é aqui que entra o segredo. Se organizar de hora em hora é algo que você deve evitar ao máximo, não é uma boa ideia. Porque se uma coisinha atrasa, você acaba com todo o seu planejamento, vira um caos e você desiste do planejamento e ignora totalmente ele. Quem aí já se sentiu assim? Montou um plano lindo, maravilhoso, alguma coisinha deu errada, acabou com todo o plano e você largou de mão porque não funciona mesmo? É super normal isso acontecer. Quando eu comecei a me planejar, eu ficava muito frustrada quando as coisas não saíam conforme eu planejava. E eu ficava mega de mau humor, era horrível. Até que com o tempo, eu percebi que o nosso planejamento, ele precisa ser flexível. E os blocos de tempo, eles deixam o nosso planejamento assim. Eu separo os meus dias em blocos de tempo hoje em dia. Como que eu separo eles então? E eu sempre coloco poucas atividades em cada bloco. Não coloque o que você gostaria de dar conta, mas aquilo que você consegue fazer naquele tempo. Não adianta você falar que você vai gravar 10 Reels em 30 minutos, se na realidade você só consegue gravar 2. Então coloque no seu planejamento que você vai gravar 2 Reels em 30 minutos. O importante aqui é você testar e ver quanto tempo de fato você leva para fazer a atividade. Então, eu não sei direito quanto tempo eu levo para fazer um Reels. Cronometra. Fala, comecei a gravar o Reels tal hora, terminei tal hora. Assim você sabe o quanto de tempo você gastou. E você consegue separar o tempo adequado para concluir aquela atividade no seu planejamento. E sempre coloca uma margem de 50% a mais de tempo. Então, se você vai gravar um Reels e você demora 15 minutos, coloca 50% a mais de tempo, coloca 7 minutos a mais. Então, uns 22 minutos mais ou menos, para você ter essa margem. Se demorar mais, se acontecer algum imprevisto, você não acaba com o seu planejamento por causa disso. Eu, por exemplo, deixo o meu sábado de manhã como um bloco coringa. Assim, qualquer coisa que eu deveria ter feito na semana que era importante eu não consegui fazer,
eu faço no sábado de manhã. Assim, nada que é extremamente importante fica para trás. Eu sempre consigo alocar. Se surgiu muito imprevisto e mesmo com o tempo a mais, com o planejamento realista, eu não consegui fazer, eu ainda tenho esse bloco a mais. Eu deixo aí essa dica também porque é muito boa. E por último, não adianta a gente ter um planejamento lindo se a gente não vai conseguir seguir, certo? E é aqui que entra o terceiro princípio, que é o foco e o uso da técnica de Pomodoro. Você lembra daquela ideia que uma tarefa de 1 hora às vezes demora 3 horas para ser feita? Isso acaba com qualquer organização, né? Se você acha que você vai demorar 1 hora e você demora 3 vezes mais, acaba com a sua organização, não tem o que fazer. E por que isso acontece? Porque a gente não consegue focar na tarefa que está na nossa frente. A gente fica disperso e não consegue focar no que a gente está fazendo. A gente é constantemente distraído e as atividades vão ficando pela metade. Por exemplo, eu começo um post, daí eu entro no Instagram para procurar a referência do post. Me perco lá. Esqueço que eu estou fazendo o post e começo a gravar um Reels. Daí, eu recebo uma mensagem de uma cliente, vou lá e respondo. Volto a navegar para o Instagram. E assim, a gente deixou várias coisas pela metade e a gente fica com aquela sensação que a gente não fez nada, porque a gente de fato não fez, a gente só ficou trocando de tarefa e não concluiu nenhuma. E é com isso que a técnica de Pomodoro pode ajudar a gente. Porque ela nada mais é do que uma ferramenta para foco. E como que ela funciona? Ela funciona assim. Você coloca o despertador de 25 minutos e durante esse tempo você foca 100% na atividade que você está fazendo. Então, produzir um Reels, produzir um post, alguma coisa. Por 25 minutos você fica focado ali fazendo. Daí você faz uma pausa de 5 minutos quando o despertador toca e você repete isso 4 vezes. Depois da 4ª vez, você descansa por 25 minutos. E é lógico que você pode adaptar a quantidade de tempo, então não precisa ser 25 minutos e 5 minutos, você pode adaptar com aquilo que funciona melhor para a sua realidade. O importante é que sejam blocos pequenos de tempo, porque é o seguinte, quem não consegue ficar 25 minutos sem olhar o Instagram, sem responder uma mensagem, ninguém vai morrer porque você ficou 25 minutos focada numa coisa, entendeu? Então, isso que é o importante, é você ter essa mentalidade de, não, por 25 minutos eu consigo ficar focada, nada de tão grave vai acontecer nesses 25 minutos e você consegue de fato focar e não ficar assim indo atrás de informação, porque o mundo tem muita informação e a gente acaba confuso. Então, essa técnica é muito boa pra gente conseguir focar e realmente fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Apenas aplicando esses 3 princípios simples, você já vai conseguir ter mais tempo. Você vai conseguir aplicar isso na sua produção de conteúdo, ser constante e aos poucos alcançar o resultado que você deseja. Tenho certeza que já são ferramentas muito poderosas. Só que aqui a gente quer uma aula super completa e aplicável, né? Então, o intuito aqui é a gente ajudar mesmo. Então, para finalizar a aula, a gente vai tratar de outro vilão que também rouba o nosso tempo, que são as tarefas gigantes. Sabe aquela tarefa que só de pensar já dá preguiça de fazer? No meu caso é o TCC, por exemplo. Jesus, que preguiça que dá. Porque vai gastar muito tempo, ou porque é muito complexa ou muito chata. Agora a gente vai falar sobre essas tarefas. Afinal, você pode priorizar, se organizar, focar e mesmo assim não sair nada, certo? Alguém já passou por isso? Conseguiu se organizar, tá focado, tá ali e mesmo assim não conseguiu fazer o que precisava. Isso acontecia direto comigo quando era algo extremamente chato de fazer, como para mim é fazer vídeos, principalmente no YouTube. Era um caos para mim. Até que eu comecei a aplicar as técnicas que eu vou passar agora para vocês. Mas antes de passar essas 2 técnicas, eu preciso explicar para vocês que existem 2 tipos de tarefas. E é aqui que está o segredo, a gente conseguir entender esses 2 tipos de tarefas. Existem as tarefas contempláveis e as executáveis. As tarefas contempláveis são aquelas tarefas vagas e amplas. Mesmo a gente sabendo o que elas significam, a gente tende a contemplar ela ao invés de executar de fato. Já as tarefas executáveis são aquelas tarefas bem específicas, de curta duração, que de fato a gente consegue executar, que permite a gente realmente ver a ação em prática. Então, por exemplo, gravar um vídeo é uma tarefa contemplável. Tipo, que vídeo? É pro YouTube? É pro Reels? Como assim gravar um vídeo? É uma coisa tão complexa. Agora, gravar um Reels
mostrando eu produzindo o meu planner, é uma tarefa executável. Ó, eu sei, é um Reels. E o que eu vou estar fazendo no Reels? Montando meu planner. Simples e executável. Muitas vezes a gente pensa na nossa atividade de forma muito genérica. E daí, na hora de fazer, de fato, a gente acaba esquecendo a ideia geral e a gente fica paralisado. Então, sempre anote a ideia, anote o mais específico possível, para quando você for fazer, você não perder nada, você saber exatamente o que você tinha pensado para aquele conteúdo. Entendendo, então, que as tarefas que a gente executa de fato, elas precisam ser bem específicas, agora a gente vai, então, para as duas técnicas que eu mencionei para vocês. A técnica do fatiamento e a do queijo suíço. A primeira técnica é a técnica do fatiamento. Nessa técnica, você detalha a atividade o máximo possível, divide no maior número de tarefas possível e decide fazer apenas uma parte do trabalho por vez. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, aplicável, facinho de aplicar. Então, vamos supor que você precisa gravar um vídeo para o YouTube, que era uma coisa que acontecia bastante comigo, que me paralisava. Quando eu comecei a fazer isso aqui, ficou muito mais tranquilo de fazer. Então, ao invés de eu pensar gravar o vídeo para o YouTube, eu penso em pesquisar o tema para o vídeo, fazer o roteiro do vídeo, gravar o vídeo, editar o vídeo, publicar o vídeo, dá para dividir até em mais etapas, divulgar o vídeo, colocar um lembrete do vídeo, enfim, você divide em várias etapas. Aí, vamos imaginar que você tem um tempo destinado para executar essa atividade de gravar o vídeo para o YouTube. Ao invés de você fazer um vídeo para o YouTube, você só vai pesquisar o tema, porque é a primeira atividade. Se sobrar tempo, você já pode começar a próxima etapa, que seria, por exemplo, fazer o roteiro. Mas se você apenas finalizar, pesquisar o tema, se hoje você finalizar o seu tempo de produção, sabendo o tema do vídeo, você já concluiu aquilo que você se dispôs a fazer. Psicologicamente, você vai achar muito mais fácil realizar uma pequena parte de um projeto grande do que começar a trabalhar encarando ele como um projeto, uma única tarefa enorme. Quando a gente finaliza um trecho, a gente vai ter a sensação que a gente está avançando na nossa tarefa. Assim, a gente fica mais motivada a continuar trabalhando nela para a gente concluir ela. Daí a gente vai para a segunda técnica, que é a técnica do queijo suíço. Nesse método, você trabalha na tarefa por um tempo específico, geralmente curtinho, talvez uns 5 ou 10 minutos por sessão, depois você para fazer outra coisa. Esse método é muito parecido com o anterior, uma vez que você começa a agir, você vê a sensação de progresso e você tem vontade de continuar, né? Você se sente estimulado para fazer até finalizar a atividade. Seguindo o exemplo lá que eu dei do vídeo do YouTube, você ainda vai dividir aquela tarefa grande em etapas menores, igual a gente já conversou, mas ao invés de você fazer a etapa toda, então hoje eu vou pesquisar o conteúdo, ao invés de eu ter todo o conteúdo pesquisado, eu vou parar 10 minutos para pesquisar o conteúdo. A hora que der os 10 minutos, eu paro. Na próxima vez que eu tiver planejada para fazer isso, eu paro mais 10 minutos e continuo planejando o conteúdo. Aqui o importante é você ter a vontade de terminar. Quem possui essa característica se sente mais feliz quando você finaliza uma tarefa. O ato do encerramento, ele libera endorfinas no nosso cérebro. Então, quando a gente conclui uma parte menor daquela tarefa grande, você se sente estimulada a fazer o mesmo com a outra parte e assim por diante. Cada pequeno passo dá ânimo pra gente conseguir continuar. E como resultado, a gente desenvolve esse impulso que motiva a gente a fazer aquilo até concluir aquele trabalho grande. Que daí a gente desfruta daquele prazer, aquela sensação maravilhosa de nossa, eu consegui fazer isso, dever cumprido, consegui fazer todo esse projeto, que incrível. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, vou deixar aqui o meu Instagram. E todos esses pontos que eu abordei aqui são apenas uma pequena parte da minha consultoria personalizada de planejamento pessoal. Nela, eu destrincho a sua rotina e eu te ajudo pessoalmente a organizar ela da melhor forma, para você otimizar o seu tempo, se sentir mais produtiva e mais próxima daquela vida que você deseja mesmo. E para finalizar a aula com chave de ouro, eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Será que é falta de tempo ou é falta de prioridade? Muito obrigada e vejo vocês por aí. Beijo, tchau!